Oi, pessoal, tudo bem? A aula de hoje, então, nossa terceira aula da disciplina de construção de compiladores, nós vamos falar sobre especificação de linguagens de programação. Essa aula ainda é uma aula mais não, bem teórica, né? E na verdade vai ser uma revisão, em grande parte, do nosso penúltimo tópico em linguagens formais e autômatos que a gente viu dentro das linguagens livres de contexto, as gramáticas livres de contexto, tá? E vai aparecer um pouco de expressão regular também, que faz parte das linguagens regulares. Bem, como especificar, né, uma linguagem de programação? Então a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Primeiro, qual que é a forma, né? Como que os comandos, a estrutura da linguagem vai ser montada? Então a gente está pensando na forma, na sintaxe. Quais são os símbolos básicos da linguagem, que a gente vai chamar de token. A estrutura de símbolos que é permitida para formar programas, então a ordem que esses símbolos têm que aparecer. É especificada, a sintaxe é especificada por uma gramática livre de contexto, que a gente já conhece a parte teórica, né? Também lá de linguagens formais. Outra parte que a gente precisa são as restrições contextuais. São regras e restrições do programa que não podem ser especificadas em uma gramática livre de contexto. É um complemento para dar sentido às expressões que vão ser analisadas, né? Então consiste primariamente. Eu vou fazer a apresentação assim, tá, gente? Deixa eu diminuir aqui, ó. Eu vou diminuir e eu vou esconder aqui o ribbon. Aí eu consigo ir editando. Para não ficar me perdendo aqui também, tá? Consiste primariamente em regras de tipos e escopos. Então, o tipo é compatível com o identificador que eu estou tentando atribuir, ou com o identificador, o tipo que é gerado numa expressão, ele é compatível com o identificador, com o tipo da variável que aquele identificador representa, né? Então, tá aqui. E semântica, o significado, comportamento do programa quando é executado em uma máquina, usualmente especificada informalmente, tá? Então isso aqui seria lá na linguagem de máquina como essas coisas estão executando. Então a gente precisa pensar nessas três partes, né? Quando a gente fala de analisador semântico, né, que eu tinha comentado, que é o analisador de restrições, ele está meio que aqui, tá bom? Aqui essa semântica, a gente não está falando de analisador semântico, tá? Bem, especificação informal versus especificação formal. Na especificação informal, pessoal, a gente está pensando de uma forma um pouco mais de alto nível, né? Sem pensar muito bem no como fazer ou como isso vai estar implementado, enquanto na formal a gente vai estar preocupado com essas coisas. Da especificação informal, normalmente escrita em uma linguagem natural, facilmente entendida, difícil de fazer com que seja suficientemente precisa, porque quanto mais recursos a gente tem numa linguagem, no caso uma linguagem natural, para escrever, para descrever alguma coisa, a gente pode gerar certas dúvidas ali, né, se a descrição não for exata. Então entra a especificação formal, que é uma notação precisa e demanda um certo esforço para entender. A especificação formal vai ser a nossa gramática, né? Então a gente descreve como a gente quer e depois precisa de uma especificação formal para poder viabilizar aquilo. Prática comum, sintaxe, especificação formal usando gramática livre de contexto. Restrições contextuais, é uma especificação mais informal, descritiva, e depois usando alguma coisa para apoiar no processo de análise sintática, né, para ter análise semântica. E a semântica também, especificação informal, aí lidando mais com o lado da máquina, né? Esse diagrama, né? Todos os programas, aqui pensando numa linguagem, esse conjunto azulzinho aqui são todos os programas possíveis, né? Válidos e inválidos. Então, quaisquer combinações quaisquer combinações de quaisquer elementos, quaisquer número de combinação de quaisquer elementos que são aceitos numa linguagem, ou seja, a gente pensar lá em linguagem formal, né, seria o fecho de sigma, né? Se o sigma é o nosso alfabeto que compõe os elementos que representam aquela linguagem, né, os elementos que compõem as strings daquela linguagem, que a gente pode pensar num programa, numa linguagem de programação, com uma string usando os símbolos
de uma linguagem formal, né? Então, aqui, esse conjunto aqui é o sigma estrela. Então, todos os possíveis tipos de programas. Pode ter coisa errada e pode ter coisa válida e inválida. Dentro daqui, a gente tem um subconjunto que seria os conjuntos com sintaxe válida. Só que não é porque eu tenho sintaxe inválida que faz sentido, todos fazem sentido. Então, os programas válidos ainda é um subconjunto dos programas com sintaxe válida, onde eu tenho sintaxe válida e satisfação das restrições contextuais, que seria a semântica, né? O significado de cada expressão. Bem, sintaxe versus restrições contextuais, né? Então, em geral, cada linguagem de programação é aproximada por uma gramática livre de contexto. A gramática livre de contexto ela vai dar uma estrutura geral da linguagem, né? Só que a gente ainda vai precisar dizer para cada expressão, para cada coisa que está aparecendo ali, se aquilo faz sentido ou não. Eu já comentei desses exemplos várias vezes, mas, por exemplo, aqui, ó, esses dois exemplos, esses dois códigos estão escritos na linguagem CPRL, tá, pessoal? Que é a linguagem que a gente vai implementar. Então, sintaxe válida e inválida em relação às restrições contextuais. Vejam aqui, uma variável x do tipo inteiro, começa esse bloco begin y, recebe 5, fim. Outro é aqui, pô, x aqui. Aqui a gente tem outra situação. Bem, eu tenho a variável c do tipo char e eu começo o bloco e c recebe menos 3, mas menos 3 não é um tipo caractere, então a gente tem um problema. Aqui a gente tem sintaxe válida, aqui a gente tem uma sintaxe. As duas sintaxes são válidas do ponto de vista do analisador sintático, mas do ponto de vista das restrições contextuais, essa aqui ela tem um problema, certo? Porque eu tenho um valor aqui que não deveria estar sendo atribuído a essa variável. Bem, gramáticas livres de contexto, né? E lá vamos nós, né? Vocês já viram o desenho do pica-pau, né? A bruxinha. E lá vamos nós, né? Ela vai tentar voar com a vassourinha. Então, voltamos, né? Falei para vocês. A gente viu o essencial em linguagens formais e agora a gente vai ver o uso daquelas coisas, né? Então, aqui, pessoal, revisão, tá? É uma notação formal para especificar a sintaxe de uma linguagem de programação, ou de qualquer linguagem, na verdade, livre de contexto, mas uma linguagem de programação são linguagens livres de contexto, é uma metalinguagem. Usa uma notação finita para descrever a sintaxe de todos os programas da linguagem que possuem sintaxe válida. São poderosos bastante para lidar com infinitas linguagens. Mostra a estrutura dos programas na linguagem. Tem sido usado extensivamente para praticamente todas as linguagens de programação, desde a definição da linguagem ALGOL 60. E conduz o desenvolvimento do parser. O parser é o nosso analisador sintático, certo? Bem, do ponto de vista de linguagem de programação, de especificação de linguagem de programação, as gramáticas livres de contexto elas têm uma notação, uma forma chamada de forma de Backus-Naur. Na forma... Vamos ver aqui, ó. Na forma... que é a BNF. A gente já viu isso aqui no segundo módulo da disciplina, né? Quando vocês não sabiam praticamente nada dessas coisas, né? Então, na maioria das vezes, são processadas por ferramentas para construção de compiladores, os compiladores de compiladores. Então, a gente fornece uma gramática para essas ferramentas, né? Lembra lá que a gente falou na aula passada? AntiLR, Flex e o Lex, o Lex e o IAC, o Flex e o Bison, né? São usadas nessa notação. Mas existem diversas notações diferentes, usando a forma de Backus-Naur, mas similares usadas na definição das gramáticas livres de contexto. Então, revisando, né, pessoal, aqui já do ponto de vista até um pouco menos formal do que esse aqui que a gente viu na disciplina de formais, né? Então, uma gramática livre de contexto consiste em 4 componentes, é uma quádrupla, né? É um conjunto finito T de símbolos terminais, que aqui eu trouxe aquele slide lá da outra disciplina, que seria o V, perdão, o T de terminais, ou o sigma, né? Que é o nosso alfabeto. Símbolos terminais, que é o vocabulário, o alfabeto. Representa os símbolos que aparecem na linguagem. Exemplos, 25, x, if, menor ou igual, e assim por diante. Segundo conjunto finito de símbolos não terminais ou variáveis. Representa as classes sintáticas da linguagem. Expression, statement, loop statement, isso aqui
da gramática já da linguagem que a gente vai projetar, que já já a gente vai ver um pedaço dela, tá? Símbolo ou variável inicial é onde a gente começa as derivações, né? Um dos símbolos não terminais, algo como program ou compilation unit. E o quarto conjunto, né? A quarto conjunto não, a quarta parte, né, das gramáticas livres de contexto é o conjunto finito de regras P, que define como as frases sintáticas são estruturadas usando símbolos terminais e ou não terminais. Também chamadas de equações sintáticas, regras de produção ou simplesmente produções. São caracterizados pelas substituições possíveis dos símbolos não terminais. Aqui só para relembrar, né, dar um gostinho aí do que era, né, que a gente estudou em gramáticas livres de contexto. Gramática, VTPS, V é o conjunto finito de variáveis, que são os não terminais lá que está no item 2. T ou sigma, conjunto finito de junto de V de símbolos terminais, que os não terminais, terminais. P é o conjunto de produção. E esse é o símbolo inicial, né? A variável símbolo inicial. As regras, pessoal, que a gente vai implementar, né, usando uma sintaxe um pouco diferente, elas têm a seguinte forma. Um símbolo de igual que separa o lado esquerdo do direito. O lado esquerdo é formado por um símbolo não terminal. E todos os símbolos não terminais devem aparecer do lado esquerdo de pelo menos uma regra. Então, a gente tem que ter uma regra para cada um dos símbolos não terminais. O lado direito é formado por uma sequência de símbolos terminais, não terminais e outros símbolos especiais, dependendo de como a gramática, de como a BNF do compilador de compilador ou que a gente está definindo. Um ponto é usado para finalizar uma regra. Bem, aí a gente viu, lá no começo do curso, a gente viu também que existe a eBNF, que é a BNF estendida, e ela dá uma certa... ela facilita algumas coisas pra gente, né? Quando a gente quer mostrar repetições, quando a gente quer fazer agrupamentos, quando a gente quer definir mais de uma alternativa dentro de uma regra. Então, olha lá, o pipe, né, a barra vertical, para alternância, lê-se ou alternativamente. Abre parênteses e fecha parênteses para agrupamento. Asterisco como operador pós-fixado para indicar que a expressão sintática pode ser repetida zero ou mais vezes. É o nosso operador estrela, lá das linguagens formais. O mais, que é o fecho positivo, né? Como um operador pós-fixado para indicar a expressão sintática pode ser repetida uma ou mais vezes. E interrogação, que é ter ou não. Interrogação a gente não usava, né, lá nas gramáticas, mas a gente poderia descrever ele lá também. Tá? As gramáticas estendidas permitem que as regras expressas de uma forma simples, que as regras sejam expressas de uma forma simples e mais fácil de serem entendidas. Então, por exemplo, se eu tenho essa regra usando a eBNF, ou seja, o meu não terminal identifiers, ele é composto por um identifier ou zero ou mais ocorrências de vírgula identifier. Posso ter zero ou mais disso aqui. Se eu não usar a eBNF, eu poderia representar isso da seguinte forma: identifiers igual a identifier ou identifier, vírgula, identifiers. Aqui a gente tem uma recursão à direita, né? Então a gente casa aqui. Se a gente quiser 2, tem que casar com essa regra, porque vai vir aqui, a vírgula vai entrar na recursão e tem que derivar só para identifier e assim por diante, né? Aqui até na EBNF, como não é EBNF, teria que até repetir, né, essa regra aqui. Bem, algumas convenções comuns para as regras. Os símbolos terminais são apresentados entre aspas ou especificados explicitamente. O símbolo inicial está à esquerda da primeira regra. O conjunto T consiste em todos os símbolos terminais que aparecem nas regras. O conjunto N consiste em todos os símbolos não terminais que aparecem nas regras, assim como em LFO, lá na disciplina de linguagens formais e autômatos. Toda a especificação da gramática estará contida nas regras se usarmos as convenções acima. Então, se a gente segue essas convenções, a gente não precisa ficar descrevendo conjunto por conjunto. A gente já vai saber o que é o que olhando somente a lista, né, de produções, o conjunto de produções, de regras ou regras de produção. Tá? Esse aqui, pessoal, é um pedacinho da gramática que descreve a CPRL, a sintaxe da CPRL. Aqui é importante, pessoal, aqui ele tem um pedaço e
toda a especificação da linguagem, ela está no apêndice D, se eu não me engano, isso, apêndice D do livro. Eu entrei em contato com o autor e ele gentilmente cedeu para mim, vou passar para vocês, os apêndices C, D e E do livro, que são, na ordem, eu acho que o C é a descrição inteira da linguagem, o D é a gramática e o E é como a máquina virtual funciona, quais os comandos que ela tem, tá? A CVM. Então eu vou passar para vocês, está no Moodle, tá bom? Está tá no material também, tá? Não, está só no Moodle. Então, eu vou ler um pedacinho dela, tá? Então, o programa, regra inicial, sempre vai derivar começando daqui. Eu vou ter uma parte declarativa e uma parte de sentenças, uma parte de expressões aí do programa, né? A parte declarativa, eu tenho as declarações iniciais e as declarações de subprogramas. As declarações iniciais, eu posso ter mais de uma declaração inicial, que é o quê? Uma declaração de uma constante, ou uma declaração de um array, ou uma declaração de uma variável. Essa linguagem, pessoal, é bem parecida com uma linguagem que chama Pascal, tá? A sintaxe dela é bem parecida. O Pascal força a gente a fazer as coisas em determinados pedaços do código-fonte, tá? Aqui depois vocês podem dar uma olhada com calma, a gente vai ver a implementação disso aqui, tá? Eu não vou ficar falando muito isso aqui não, tá? Voltando a falar das gramáticas, pessoal, a gente vai ter duas gramáticas, na verdade, sempre. Uma gramática léxica e uma gramática estrutural. A gramática léxica ela vai dar entrada, ela vai fornecer as regras para o analisador léxico, para identificar se determinadas palavras fazem parte do léxico, fazem parte do alfabeto, vamos dizer assim, da linguagem de programação. Então, aqui o que a gente está projetando. No caso aqui, três mostradas. Ó. Um identificador, ele é composto por uma letra, obrigatoriamente uma letra primeiro, e depois um conjunto de 0 ou mais letras ou dígitos. Uma letra é um conjunto, perdão, é um símbolo de A a Z maiúsculo ou de A a Z minúsculo, também não suporta acento, e um dígito é de 0 a 9. Aqui é um agrupamento, né, pessoal? Para ter intervalos aí de valores. Também é coisa da EBNF, né? E a gramática sintática ou estrutural, que é manipulada pelo parser, né? Então, a primeira pelo scanner, que é o lexer, né? O analisador léxico, e depois o parser, que é o analisador sintático. Aí vem as regras mais complexas, que a gente entra aí, então, na ideia da gramática livre de contexto. Aqui também é gramática livre de contexto, mas, na verdade, está descrevendo componentes aqui regulares, né? Isso aqui o lexer, né, o analisador léxico, na verdade, ele é um autômato finito, né? Enquanto aqui seria representado por um autômato de pilha. Mas a execução não vai ser um autômato, tá? Vai ser justamente a recursão. Então, regra para fim de arquivo. Isso aqui, pessoal, ele chama de Augmented Rule, tá? Eu não consegui traduzir isso direito para o português, então eu chamei de regra para fim de arquivo, tá? O anti-LR usa isso, que é sempre eu vou ter uma regra acima ainda da minha regra inicial, onde eu vou indicar minha regra inicial do lado direito e depois um símbolo especial, que no caso aqui é o EOF, que é o End of File, para dizer o seguinte, ó, o programa ele só termina, qual que é o último símbolo que tem que ser passado pelo parser? É o EOF, que é o fim do arquivo, tá bom? É isso que está querendo dizer esse slide aqui. Tá certo? Anotações alternativas. Pessoal, isso aqui eu não vou ficar falando muito, tá? Mas seriam notações alternativas para a representação que a gente está vendo. A gente não vai ficar usando notação alternativa, tá? Lá nas linguagens formais, quando a gente falava de uma regra, uma gramática, a gente usava uma flechinha, né? Que era implica, né? Implica em, né? Tal não terminal implica em tal coisa. E na hora que ia derivar, era uma flechinha com dois tracinhos, né? Um sinal de igual e um maior, que era o deriva em, né? Aqui a regra ela é mostrada, a gente vai usar um igual, tá bom? Mas poderia usar outra simbologia. Só de bater o olho a gente já entende o que, que é, tá? Alguns exemplos de gramática. Então, para a gente continuar relembrando. A regra de uma gramática estendida. Declaração inicial é a declaração de constantes, ou declaração de array, ou declaração de variável. Numa gramática simples, sem ser EBNF, se fosse só BNF, eu teria que fazer três regras, né, separadas. 2.
A regra de uma gramática estendida, olha lá, o identifier e um conjunto de vírgulas seguidos de identifier 0 ou mais vezes. Corresponde a 3 regras de uma gramática simples. Identifiers igual a identifier, identifiers tail. Identifiers tail é a vírgula e o identifiers. E o identifiers tail pode ir para um símbolo vazio. Aqui o autor, pessoal, ele usa, tem autor que usa essa variação. Lá nas linguagens formais, quando a gente estava dizendo, quando a gente estava falando uma string vazia, a gente usava a letra grega minúscula epsilon, né? Aqui ele usa a letra grega minúscula gama, tá certo? Mas eu deixei o gama aqui, pessoal, justamente para mostrar para vocês que existe essa variação, tá? Mas poderia pôr um epsilon aqui também, tá bom? E até esse mesmo exemplo aqui, lá na hora que eu mostrei uma das primeiras regras, eu falei, ó, pode ser dessa forma aqui. Dá para ser um pouco mais simples que isso, né? Onde eu tenho identifier e aqui eu teria uma regra com identifier e identifiers e eu não precisaria disso aqui, certo? Ah, não, aqui na verdade eu preciso porque eu tenho que derivar para cá, né? Tudo bem? Eu poderia ter algo assim, ó. Identifiers leva a identifier, assim, ó. Identifiers leva a identifier, só assim. Aí eu tenho uma segunda dessa forma, aí com a vírgula aqui, né? E depois sem isso aqui, certo? Aí eu não precisaria desse símbolo vazio aqui, tá bom? Mas vamos deixar da forma que o autor está apresentando para nós, tá? Vamos continuando. Diagrama sintático, isso aqui é legal, pessoal. Isso aqui é uma forma gráfica para representar as regras, as produções da gramática, tá? Não vou ficar lendo detalhe não, vou mostrar aqui já direto. Então, por exemplo, essa regra aqui, a loop statement, vamos ver se ela tem aqui na definição. Ah, não tem aqui, mas tem depois no final acho que ela vai aparecer. Como que é a loop statement? Eu inicio a regra e termino. Como que ela pode ser? Ela pode ser diretamente a palavra loop. Então, todo mundo que está nesse retângulo com os... Não é bem um retângulo, mas nesse símbolo, nesse desenho parece uma cápsula, né? Seria um retângulo de canto arredondado com o canto bem arredondado, né? Formando metade de um círculo aqui. Isso aqui é terminal. Então, palavra-chave loop, palavra loop. Depois, um não terminal, que é um retângulo normal. Isso aqui vai gerar outras coisas. Palavra end, palavra loop e o ponto e vírgula. E eu tenho opcionalmente aqui, vejam que ou eu vou direto para loop ou vem para cá. Opcionalmente eu tenho a palavra-chave while e uma expressão que vai ser uma expressão booleana, né? Então aqui, se eu quero um loop infinito, basta eu não colocar isso aqui. Eu já escrevi loop direto na linguagem CPRL, tá? Linguagem C, linguagem Java, a gente é obrigado a escrever while true, né? Para ter um loop infinito. Aqui não precisaria, tá? Pode, mas não precisa. E o statements, que é essa regra aqui, que é esse não terminal, essa regra onde eu vou ter zero statement, nenhum statement, ou ter mais de um. Um, dois, três, quantos eu precisar, tá? Então, isso aqui é o exemplo de diagrama sintático. O anti-LR, as ferramentas do anti-LR, quando você vai programando, você consegue ver. Quando você escreve as regras, ele já vai gerando os diagramas sintáticos para você bater o olho e falar, opa, é isso aí mesmo que eu quero. Porque bater no olho no diagrama fica mais fácil de você enxergar o que é que está acontecendo, o que aquela regra está fazendo, tá? Uma outra forma de chamar o diagrama sintático é diagramas de ferrovia, tá? É Railroad Diagrams, né? Mas não é muito comum, não, tá? Aqui tem do que eu falei, né? De ser mais fácil, ser mais difícil de entender. Convenções de nomenclatura para símbolos não terminais, pessoal. Muitos projetos de linguagem de programação adotam convenções de nomenclatura para símbolos não terminais de modo a comunicar informações contextuais ou semânticas dentro da gramática. Ou seja, você dá um nome para o símbolo não terminal que faz sentido. É a mesma ideia que eu sempre falo. Dá um nome para a variável de algo que faz sentido, de algo que ela representa de fato, né? Então, vejam aqui, né? Esse exemplo aqui, ó. Function call é uma regra que vai implicar em funcID, o identificador da função, né? O nome da função, e
abre parênteses aqui, os actual parameters, são os parâmetros. Esse aqui não é o parênteses da função, tá? Isso aqui são os parâmetros da função, que pode ter ou não. Aqui vai virar uma lista de parâmetros, né? E o FuncID é o identifier. Eu poderia escrever essa regra de forma mais simples, simplesmente trocando o FuncID pelo identifier. Só que para ficar mais claro o que é que está acontecendo, a gente separa isso aqui, separa esse cara aqui numa outra regra, tá certo? É só para ficar mais claro a divisão, tá bom? Então são as convenções aí, né? O exemplo 2, vejam, loop statement é o tem isso aqui ou não, lembra? É esse aqui, ó. While Boolean expression pode ter ou não, seguido de loop, os statements, o end, o loop e um ponto e vírgula. E a Boolean expression é uma expressão. Tudo bem, gente? Aqui seria até legal, ao invés de expression, ser Boolean expression, né? Mas eu, de novo, eu estou seguindo o que o autor colocou, tá bom, pessoal? Transformações em gramáticas. Isso aqui a gente até viu de forma um pouco mais, superficial, vamos dizer assim, né, em linguagens formais. Então, substituições de símbolos não terminais. Então, suponha que temos uma regra da seguinte forma: n leva a x, onde a regra não é recursiva e a única regra para o não terminal e é a única regra para o terminal x. Bem, se essa é a única regra para o não terminal n, se é a única que tem, o que acontece? Se nos lugares que tiver o n eu trocar por x, eu consigo eliminar o n, né? Então, podemos substituir todas as ocorrências de n por x na gramática, eliminando o não terminal n. Dependendo da situação, por exemplo, para auxiliar na legibilidade da gramática, o projetista pode decidir deixar uma regra desse tipo na gramática. Ou seja, depende da tua necessidade. Eu quero facilitar a leitura, então eu deixo ela lá, mesmo que ela seja desnecessária, que é a ideia das convenções aqui que eu tinha comentado, né? Só tem esse FuncID que leva a identifier. Posso varrer a gramática trocando os FuncID por identifier, mas é melhor deixar ele porque me dá mais significado dentro da gramática, tá bom? Fatoração à esquerda. Então, suponha que uma regra possui as alternativas na forma. Olha só, ou eu tenho xy ou xz. Então, tem uma regra igual xy ou yz. Percebam, o x é comum. Então, aqui é a ideia da fatoração lá da matemática, né? Podemos substituir essas alternativas com a seguinte expressão equivalente: x com y ou z. Certo? Faz sentido, né? A gente simplifica um pouco, tá? Eliminação de recursão à esquerda, isso a gente vai precisar fazer na prática, depois a gente vai ver. Suponha que haja uma regra da seguinte forma: n igual a x ou ny. Essa recursão à esquerda aqui vai ser um problema para a gente, do nosso parser, onde x e y são expressões arbitrárias. Uma regra dessa forma é chamada de recursiva à esquerda. Podemos reescrever essa regra de modo a obter uma regra equivalente que não seja recursiva à esquerda. Vejam, n leva a x e depois um conjunto de 0 ou mais y, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Não está tendo a recursão aqui para eu gerar isso aqui novamente e depois poder preencher quantos y eu quiser, né? Isso aqui é um problema para o parser, para o nosso parser a gente tem que resolver. Bem, agora exemplos de transformação. Então tem uma gramática original e depois fazendo a fatoração e fazendo a eliminação de recursão à esquerda. Então identifier leva a letter ou identifier digit. A primeira coisa que a gente vê que a gente pode fazer uma fatoração com o identifier, que vai virar um letter ou identifier com um agrupamento de letter ou digit, certo? E aí a gente tem o problema da recursão à esquerda, então a gente precisa tirar ela. Para tirar essa aqui, então, por que a gente está falando que é recursão à esquerda? Porque o cara daqui é o mesmo cara daqui e ele está mais à esquerda da regra. Então, eliminação de recursão à esquerda. O que a gente faria aqui? Só para esse caso, né? Esse quer dizer que nesse caso, eu estou repetindo o processo. Depois que eu leio uma letra, né? Eu posso ir processando outros conjuntos de letra ou dígito, né? Então, essa parte aqui
vira esse rabo aqui da regra, né? Que vai ter a repetição de 0 ou mais. Gramáticas versus linguagens, pessoal. Aqui vem coisas lá de linguagens formais. Qual a diferença entre uma gramática e uma linguagem? Uma gramática é um dispositivo reconhecedor de uma linguagem. Tem a gramática linear para linguagens regulares, gramática livre de contexto para linguagens livres de contexto, gramáticas irrestritas lá para as linguagens recursivamente enumeráveis. Então, a gramática é uma representação que ela é chamada de reconhecedor da linguagem, certo? Não é um gerador, é um reconhecedor. Não, perdão. Ele é gerador. Gerador. Falei besteira. Gramática é gerador, reconhecedor autômato, né? Agora, aí, ó, tá vendo? Ó, gerador mesmo. Gramáticas diferentes podem gerar, definir a mesma linguagem. A gente já viu isso, né? Você pode definir infinitas gramáticas para descrever a mesma linguagem. Até gramáticas com muito mais terminais, a gente poderia ter uma gramática, a quantidade mínima de não terminais e terminais para descrever a mesma linguagem, uma gramática mínima, tá bom? Derivações. A gente já a gente vai entrar no último tópico, que seria os problemas, né? Que a gente já viu também isso em linguagens formais. Derivação. O que é derivação? Aplicar as regras sistematicamente, uma por vez, começando pelo símbolo de início. Então, para essa gramática, agora é o exemplo clássico, né? Que sempre vê nessas disciplinas, das expressões aritméticas e da precedência de operadores. Então, a expressão é igual a uma expressão, um operador, uma expressão, ou um identificador, ou um literal de inteiro, um int literal aqui. O operador é um símbolo mais de adição ou um símbolo asterisco que representa a multiplicação. Então, mostra que 2 mais 3 vezes x é válido para isso aqui. Pensando, né, que o id vai ser x e o int literal é o 2 e o 3. Derivação mais à esquerda. O que é a derivação mais à esquerda? Vocês lembram? A gente pega da regra inicial, escolhe uma alternativa dela e para cada vez que eu vou derivar, eu pego sempre o não terminal que está mais à esquerda. Então, nesse caso aqui, deixa eu até pôr no modo aqui semi-apresentação, ele indica com um grifado aqui, qual que é o não terminal que está sendo expandido. Então, expressão leva a expressão OP expressão, então escolha essa aqui. Expressão vira intlit. Intlit já vai derivar para um inteiro depois, então ele para aqui. O operador vai derivar para o mais e essa expressão continua a derivar. Expressão ou expressão, até gerar a derivação completa, sempre pegando o não terminal mais à esquerda. Por que ele não derivou esse cara aqui? Porque esse intlit, pessoal, ele faz parte da gramática léxica, certo? Da gramática de vocabulário. Então, assim, ele não está... Mas poderia ter expandido aqui também, tá? Ele parou aqui. Árvore de análise sintática, a gente viu lá em linguagens formais também. O que é uma árvore de análise sintática? É uma árvore rotulada que as folhas, ou nós folha, ou terminais, são rotulados por símbolos terminais. Os nós internos, que são os nós não terminais, são rotulados por símbolos não terminais. E os filhos de um nó interno n correspondem a uma regra dn. Vamos pôr assim, ó. Porque pode ser que uma regra tenha um filho só, né? Então, quando eu tenho uma regra de n, o n é o pai e todo mundo que ele vai derivar está abaixo dele, ligado, são os filhos dele. Uma árvore de análise sintática provê uma representação gráfica de uma derivação. A gente já viu também isso nas linguagens formais. Então, essa derivação que a gente acabou de ver, a árvore de análise sintática dela, ou só a árvore sintática, né, é essa aqui, tá bom? Não vou ficar forçando muito aqui, pessoal. A gente já viu tudo isso, isso aqui é revisão, tá? Problemas com gramáticas, a famosa ambiguidade, né? Então, alguns problemas, algumas gramáticas têm problemas. Então, usando a mesma gramática, podemos realizar outra derivação à esquerda para 2 mais 3 vezes x, ao escolher uma alternativa diferente da regra expression, né? EXPR no início. Então, vejam, é a mesma gramática, só que agora, o que está acontecendo? Expressão, ele caiu em expressão
OP expressão. Enquanto na outra ele já derivava para o int lit. Lembram? Então aqui ele vai derivar. Qual que é o problema de eu ter duas derivações que me geram duas árvores de análise sintática diferentes para a mesma expressão? A gente tem o problema da ambiguidade. E isso é um problema sério para o parser, porque ele tem que saber o caminho que ele vai tomar. Não pode ser ambíguo, né? Então, a gente tem que remover a ambiguidade. Então, a árvore de análise sintática da primeira derivação, a gente vai ter a operação de multiplicação com precedência maior. Ela está mais abaixo na árvore, ela vai precisar ser resolvida primeiro para depois dar a resposta para ser resolvida, para fazer a operação de adição. Aqui na outra derivação que a gente acabou de ver no slide 29, a gente tem o mais, a adição com precedência maior. Isso aqui não é uma regra da aritmética, né? A gente sabe que a operação de multiplicação ela tem precedência maior na matemática que a gente trabalha, né? Então, isso é uma gramática ambígua. Uma gramática ambígua quando, para uma sentença sintaticamente válida, existe mais de uma árvore de análise sintática. Pessoal, não quer dizer árvore de análise sintática é diferente de derivação. Eu posso ter diversos tipos de derivação para uma mesma expressão e não gerar uma gramática ambígua, tá bom? Vocês lembram disso? Não é porque eu tenho mais de uma derivação que eu vou ter ambiguidade, tá certo? A ambiguidade é justa, porque na derivação a gente pode fazer uma derivação mais à esquerda e uma derivação mais à direita, né? Lembra que, se eu não me engano, era um teorema. Se eu tenho uma derivação mais à esquerda igual a uma derivação mais à direita, se o resultado é o mesmo no processo e eu gerar a minha árvore de análise sintática é a mesma, quer dizer que a gramática não é ambígua. Então, especificando a precedência de operadores. Aí aqui é aquela ideia que a gente tenta jogar o operador que tem precedência maior mais para baixo no nível da árvore. Lembra que a gente separa em termo e em fator? Então, a precedência dos operadores refere-se à prioridade relativa dos mesmos. Isso aqui a gente já sabe, né? Há duas abordagens para especificar a precedência de operadores. Dentro da gramática, fazendo regras a mais, ou usar um mecanismo de especificação adicional, uma tabela separada da gramática. A gente pode definir a gramática e dizer num outro lugar que ó, essa operação tem precedência maior que aquela, essa maior que aquela e assim por diante. Na definição da linguagem CPRL, a primeira abordagem é utilizada. Então, dentro da gramática, que é a ideia do fator e do termo que a gente já vai rever. A segunda abordagem é suportada por algumas ferramentas, como o IAC. O IAC suporta isso. Então, pessoal, o que ele fez aqui, né? Como exemplo, né? Separou a expressão em termo e fator. Então, termo ele pode ser somado. E para eu chegar numa multiplicação, eu tenho que derivar em fator, certo? Para depois eu chegar no ID e no literal de inteiro. Então, para essa mesma expressão, agora a gente não consegue ter, para essa gramática da forma que ela foi reescrita, duas árvores de análise sintática distintas para essa expressão. A gente tem sempre essa árvore de análise sintática. Então, note que agora o operador asterisco, né, de multiplicação tem precedência maior que o operador mais adição na gramática. Olha, ele sempre vai estar para baixo. Em relação à associatividade, pessoal, isso a gente alcança automaticamente quando a associatividade é da esquerda para a direita. Então, especifica a ordem de avaliação dos operadores com a mesma precedência quando não houver parênteses. Então, exemplo 1. Os operadores mais e menos, né, adição e subtração na CPRL estão no mesmo nível de precedência e são associativos à esquerda, ou seja, se não tiver parênteses nenhum, são avaliados da esquerda para a direita. 8 menos 3 mais 2, primeiro faz o 8 menos 3, depois soma com 2. Exemplo 2, pessoal, aí tem que tomar cuidado. Algumas linguagens, não sendo o caso da CPL, usam o símbolo circunflexo como operador, ou chapéu, né? Como operador de exponenciação. E a exponenciação é usualmente definida como sendo associativa à direita. Vê se vocês concordam. 2 elevado a 2 elevado a 3, na verdade, eu estou elevando 2 à terceira, ao cubo, e depois o resultado disso, que no caso é 8, elevando o 2. Isso aqui seria 2 à oitava. Então, eu preciso fazer isso aqui primeiro. A associatividade ela tem que ser à direita. Então, eu teria que agrupar à direita. Mas na CPRL não tem, tá bom?
De novo, se precisasse, a gente teria que mexer ou na gramática ou adicionar alguma restrição dentro, no gerador de parser, se a gente estivesse utilizando. Mas a gente não está, a gente está fazendo na mão, né? A gente vai fazer tudo na mão. Árvore de análise sintática abstrata. Pessoal, essa aqui vai ser a estrutura de dados de fato que a gente vai ter implementada depois. Qual que é a ideia da árvore de análise sintática abstrata? Durante o processo de análise, a gente vai gerar uma hierarquia muito grande de não terminais. E aquilo ali, no final das contas, vai ter muita informação ali que não é necessária. Então, a árvore de análise sintática abstrata, ela remove todo mundo que está aqui no meio, que não tem muita necessidade de estar ali, do ponto de vista para a gente continuar o processo de compilação. Né? Então, para expressões, podemos omitir todos os não terminais adicionais que foram introduzidos para definir precedência. Então, relation, simple expression, term, factor e assim por diante. Todas as expressões binárias, no caso das expressões binárias, reteriam apenas o operador e os operandos esquerdo e direito, que é o que importa, né, quando a gente chega numa expressão binária, não no que gerou isso aqui no final. Outro exemplo, considere a seguinte gramática para uma expressão while. Então, while statement é while, boolean expression, loop, statements, and loop. Uma vez que a expressão while é analisada, não precisamos reter os símbolos terminais. Isso aqui a gente não precisa da palavra loop, a gente não precisa da palavra while, a gente não precisa da palavra end, nem do loop. Isso aqui é para estruturar o programa, para o parser saber o que está dentro do que. Mas, no final das contas, na hora que isso aqui vai ser analisado para gerar código e, enfim, para fazer o que precisa ser feito, a gente não precisa desses não terminais, então eles podem ser descartados no processo. Tudo bem? Então, aqui é o caso mostrando, né, que a gente poderia remover os terminais. Bem, essa aqui, pessoal, é uma ideia super legal que o autor dá de uma gramática livre de contexto que define a sintaxe para se definir gramáticas livres de contexto. Então, uma gramática ela é formada por uma ou mais regras. Uma regra ela é formada por um identificador, um símbolo de igual e uma expressão sintática e um ponto. Uma expressão sintática é um termo sintático com um agrupamento de um ou mais ous, né? Com o termo sintático. O termo sintático, vocês entenderam qual que é a ideia aqui? Aqui é uma. A gramática é uma metalinguagem. Aqui seria uma meta-metalinguagem, né? Uma gramática para descrever uma gramática que, por sua vez, é usada para descrever uma linguagem. Então vejam o poder da notação da gramática livre de contexto. Ela consegue se definir, né? Isso aqui, pessoal, depois vocês podem dar uma olhada. Isso aqui não vai cobrar nem nada, mas é mais para vocês verem o poder disso. Tá bom? Acho que a gente está terminando. Acho que esse é o último slide. É isso mesmo. Pessoal, então é isso. Essa aula foi uma aula mais de revisão do que a gente já viu em linguagens formais. E é lógico que agora já tendo um viés mais de implementação, né? Na próxima aula, a gente vai ver como que é a sintaxe da linguagem CPL, sem pensar em gramática livre de contexto, mas olhar como que é um programa, como que é o código de um programa, como que faz atribuição, como declara variável, como faz uma expressão, como faz um while, como faz um for, tudo bem? Como declara uma função, que a gente chama de procedure, né? Procedimento, subprograma, tá bom? A gente vai ver isso na próxima aula, que seria a nossa última aula teórica, que eu acho que eu vou colocar alguns exercícios de alguns programinhas para vocês escreverem usando a linguagem CPL, sem testar, só escrever mesmo, tá bom? Aí vocês me entregam escrito e escaneado. Beleza, gente? Então é isso aí. Valeu, falou e até mais.